Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos Dica do CC. Vamos aqui a alguma revisão sobre as funções de segundo grau. Então, gente, nós temos essas 11 informações que já foram dadas em vídeos anteriores. Deixamos aqui para os senhores fazerem uma leitura e reverem. Vamos aqui então aos nossos problemas. O primeiro deles, considere a função do segundo grau f de x igual a x2 mais bx mais c. E sabendo que o f de 0 é 5, o f de 1 é 3 e o f de menos 1 é 1, calcule os valores do a, b, c, que são os coeficientes da função, e escreva essa função. Bem, senhores, então vamos iniciar substituindo os valores de x e f de x na lei da função. Então, como o f de 0 é 5, quando aplicarmos o f de 0 na lei da função, ficamos com f de 0 igual a 0,2 mais b0 mais c. E daqui, gente, podemos citar que o nosso c é 5. Então, dos 3, já chegamos ao c. Para o f de 1, o f de 1 é dado como f de 1 é 3. Então, gente, aplicando o f de 1 na lei da função, ficamos com a mais b mais c igual a 3. Ora, substituindo o valor do c que nós temos, que é 5, ficamos com a mais b mais 5 igual a 3, e daqui tiramos que o a mais b é igual a menos 2. Vamos chamar essa dependência do AB de primeira. Vamos aplicar agora o f de menos 1. O f de menos 1 é igual a 1. Então, gente, novamente recorrendo à lei da função, usando o f de menos 1 nesta lei, ficamos com a menos b mais c igual a 1. Novamente, aproveitando ou usando o valor do c, ficamos com a menos b mais 5 igual a 1, e daí tiramos que o a menos b é igual a menos 4. Vamos denominar essa segunda dependência de AB de 2. Bem, senhores, vamos formar então, usar com 1 e 2, vamos formar esse sistemazinho. Ou seja, a mais b igual a menos 2 e a menos b igual a menos 4. Vamos usar o método da adição na resolução desse sistema. Então, senhores, se adicionarmos aqui as duas equações, cancelamos o b com menos b, ficamos com 2a igual a menos 6, daqui tiramos que o a é menos 3. Ora, para chegarmos então ao valor do b, que é o que está faltando, nós usamos ou vamos usar essa primeira equação, usando no caso o a por menos 3. Então, gente, ficamos com menos 3 mais b igual a menos 2, e aqui nós tiramos tranquilamente o valor do b, que é 1. Então, senhores, com os valores de a valendo menos 3, b valendo 1, e o c que a gente já tinha valendo 5, chegamos ao primeiro pedido. E o segundo pedido é usarmos esses coeficientes a, b, c na determinação da lei da função f de x, que fica a ser menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Esta então é a nossa primeira questão. Vamos a uma outra bem interessante. Duas torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas a mais do que a outra. Então, nós temos duas torneiras que enchem um tanque, e entre elas, há uma que sozinha gasta 5 horas a mais do que a outra. Determine o tempo que uma delas leva para encher o tanque, esse tanque isoladamente. Então, ele pede determinar o tempo que uma delas leva para encher esse tanque isoladamente, ou seja, individualmente. Então, gente, vamos considerar que seja x o tempo gasto pela primeira torneira. E x mais 5, que é justamente a segunda torneira, digamos, a que gasta mais tempo. Então, essas são as denominações. X é a primeira e x mais 5 vai valendo a segunda torneira. Ora, nós temos que, em 1 hora, cada torneira enche a fração do tanque. A primeira delas sobre x, a fração 1 sobre x, e a segunda 1 sobre x mais 5, que é a mais demorada. Bem, gente, juntando agora as duas torneiras, né, que fração elas vão preencher ou encherão do tanque? Ficaremos com 1 sobre x, mais 1 sobre x mais 5, que é justamente a condição das duas, igual a razão 1/6 do tanque. Olha, senhores, vamos tirar o MMC dessa equação, que é 6x, é o produto dos denominadores, né? 6 vezes o x, que multiplica x mais 5. Vamos tomar essa equação e multiplicar uma das maneiras. Vamos multiplicar ambos os membros da equação pelo mínimo. Então, gente, multiplicando esse termo aqui, 1 sobre x mais
1 sobre essa soma, né, sobre x mais 5 pelo mínimo, ficamos na distribuição, ó, e dá para a gente cancelar, né, esse termo, ó, o x. Da mesma maneira, esse termo multiplicado por a fração 1 sobre x mais 5, dá para a gente cancelar o x mais 5. E finalmente, gente, no segundo membro, dá para a gente simplificar o 6 com o 6. Ora, o que nós vamos ficar? Ficamos com 6 que multiplica x mais 5, mais 6x igual a x que multiplica o x mais 5. Ora, senhores, distribuindo o 6 com o primeiro parênteses e os x com o segundo, chegamos então a armar, operando os termos semelhantes, chegamos então a armar uma equação de segundo grau. E se você operar as raízes dessa equação, 1 é menos 3, que não vai satisfazer, porque o tempo aqui está negativo, e o x valendo 10. Então, gente, usando a condição da primeira torneira ser x, 10 horas para a primeira, e a segunda torneira, no caso, que leva 5 horas a mais, no caso x mais 5, nosso x sendo 10 vale 15. Então, as respostas, uma delas é 10 horas, ou leva ou gasta 10 horas, e a segunda, no caso, 15 horas. Bem, senhores, outro probleminha. Num jantar de confraternização, seria distribuídos em partes iguais um prêmio de R$24.000 entre convidados. Então, vai haver uma confraternização e essa empresa decidiu fazer uma divisão com R$24.000 entre os seus convidados. Bom, como faltaram 5 pessoas, então, na ocasião da confraternização, houve a falta de 5 pessoas, né? Cada um dos presentes recebeu um acréscimo de R$400. Então, o pessoal que estava presente recebeu esse acréscimo. Lógico, né? Que era 24, e se faltaram 5, passaram a receber um prêmio maior, no caso de R$400. Quantas pessoas estavam presentes no jantar é o problema. Então, senhores, uma das maneiras da gente resolver, vamos considerar aqui o 24.000 sobre x, como se fosse o caso de todas as pessoas estarem presentes, e 24.000 sobre o x menos 5, o caso da ausência dos 5, o valor recebido por cada um dos presentes. Bem, senhores, então nós podemos dizer que esse prêmio de 24.000 sobre x menos 5 equivale ao que é o pessoal que está presente, equivale ao pessoal faltoso e ainda acrescido de 400, né? Quer dizer, esse pessoal aqui vai receber o que iam receber o todo, mais 400 cada um. Bom, gente, armada então essa equação, nós podemos daqui fazer o seguinte coisa. A princípio, para facilitar, nós podemos dividir todos os seus termos, ou os dois membros, por 400. Fazendo-se isso, né, ó, ficamos com 60 sobre x menos 5, 60 sobre o x mais 1, igual a 60 sobre o x mais 1. Bem, senhores, tirando do MMC, mais ou menos do mesmo jeito daquela anterior, se operarmos, multiplicarmos esses termos, né, ficamos com, pelo mínimo, ficamos com 60x mais igual a 60 que multiplica x menos 5, mais o x que multiplica x menos 5, que é a condição do mínimo. E aí, senhores, operando esses termos, chegamos a essa equação de segundo grau. Operando essa equação, encontramos as raízes 20 e menos 15. Então, como é em termos de pessoa, só satisfaz a condição positiva. Então, gente, no caso, nós tínhamos que, digamos, o jantar deveria estar presente 20 pessoas, mas com a ausência ou a falta de 5, nós temos apenas 15 pessoas nesse jantar ou nessa confraternização. Bom, senhores, mais um probleminha. Se você multiplicar o número real positivo por x e ele mesmo, resultado, você subtrair 14, você chega ao quíntuplo desse número. Então, equacionando esse problema, se multiplicarmos ele por ele diminuir 14, fica 5x. Ora, gente, dando uma arrumadinha nessa equação, nada mais, nada menos é uma equação de segundo grau, e da qual, operando por soma e produto, a soma é 5, produto menos 14. Então, dois números que a soma é 5 e o produto entre eles é o menos 14, é o 7 e o menos 2. Como ele está interessado apenas que o número seja real positivo, esse menos 2 não satisfaz. E aqui no caso a nossa verificação, 7 vai ser o único que satisfaz, é a nossa resposta. E aqui a verificação que 7 vezes 7 menos 14
é igual a 35. Bem, senhores, deixamos aqui esses 20 exercícios para os senhores. E no mais, gente, bons estudos. Valeu, até a próxima.